Caras irmãs, caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje parte de uma constatação que, por incrível que pareça, o ser humano rejeita a humanidade. O ser humano rejeita a vida. O ser humano rejeita a bondade. E Jesus começou seu ministério em Cafarnaum. E estendeu-se a Betsaida e Corozaim. E depois de pregar a palavra de Deus e de operar vários milagres, o que foi que ele percebeu? Rejeição, fechamento. Não havia para ele lugar. E Jesus, como ser humano, se queixa. E também revela que atos têm consequências. Acolher ou rejeitar a palavra de Deus tem suas consequências. E ele diz: ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os milagres e a pregação que foi feita aqui, eles teriam se convertido. E tu, Cafarnaum, tu pensas que porque eu comecei aqui, tu és privilegiada? Pelo contrário, tu recebeste muito e não ofereceste nada. Portanto, no dia de juízo, Sodoma e Gomorra terão sorte melhor que a tua. Depois de constatar esta resistência, Jesus se dirige ao Pai. Interessante esta pedagogia. Nós não podemos ficar só na horizontalidade. É preciso direcionar a mente e o coração para a verticalidade. E pela primeira vez Jesus chama Deus de Pai em público, transformando a religião de uma relação legal por meio da lei. Eu coloco diante de ti os meus mandamentos, e se tu cumprires, não te desviarem nem para a direita, nem para a esquerda, tu terás vida, e se tu te desviares, tu terás a morte. Está lá no livro do Deuteronômio, capítulo 30. Jesus agora tempera a relação humana com Deus com afeto. Ele põe afeto na sua relação e na nossa relação com Deus. É uma relação afetiva. Pai, eu te louvo, Pai. Foi do teu agrado, Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho
e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus está agradecendo por quem? Quais são as pessoas que Deus escondeu os seus mistérios? Aqueles que recebem e não dão valor. Aqueles que recebem e vivem como se não recebessem. Sodoma e Gomorra não recebeu o Evangelho. Tinham comportamentos desenfreados, profunda devassidão, mas não conheceu o Evangelho. Porém, Cafarnaum, Betsaida, Corozaim, conheceram a palavra de Deus, conheceram a ação de Deus, libertando os doentes, os cegos, os leprosos, os sofredores. Mas, diante do que receberam, o que fizeram? Acolheram? Não, rejeitaram. E essa tem sido a história da humanidade. O problema da humanidade não é a ausência de benefícios, é o que as pessoas fazem com o benefício recebido, com as oportunidades que têm, e que por não darem valor, e nós vamos encontrar lá no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nós estamos agora no 9º capítulo, não, no 11º capítulo, nós vamos encontrar lá no 25 a parábola dos talentos. Aqueles que receberam e nada fizeram com o que receberam. Estes que recebem e não se tornam dignos do bem que receberam, estes, o mistério de Deus se esconde para eles. Noutra ocasião, Jesus chegou a dizer: aquele que não tem, até o pouco que tem, é tirado, porque não é digno, não se tornou digno. O apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, diz: torna-te digno da vocação a que tu foste chamado. O grande drama do ser humano é ser chamado, é desejar, é querer, mas não se tornar digno, não se tornar capaz daquilo que lhe foi entregue. Quantos casais entregam uma moça, um rapaz, para viverem bem, mas eles não se tornam dignos um do outro? O que é que vai acontecer? Uma desgraça maior de que se não tivessem recebido. Quantas pessoas são colocadas em certas posições, mas que não se tornam dignos do lugar, da situação em que foram chamados, e é uma desgraça maior. É isto que Jesus está chamando a atenção. Tornou-se oculto para estes o mistério de Deus, a oportunidade. E aquilo que a pessoa viu, não vê mais. Aquilo que a pessoa desejou, não deseja mais.
aquilo que a pessoa quis, não quer mais e se perde. Pode ser eu, pode ser você. Cada um de nós recebeu tantas coisas, tantos talentos, tantas oportunidades, tantos benefícios. O que fizemos? Melhoramos ou pioramos? Crescemos ou decrescemos? E quando decrescemos, o mistério de Deus torna-se oculto para nós. É isto que Jesus está dizendo para aquela cidade e para mim e para você. E depois Jesus faz um apelo. Aqueles que não são dignos de aproveitar os dons e as oportunidades que lhes são dadas, vivem a vida num eterno cansaço, a ponto de, no século XIX, um outro judeu, chamado Sigmund Freud, quando estudou a mente do ser humano, ele disse: há no ser humano um desejo inconsciente da morte. Há uma pulsão que puxa o ser humano para a morte. E muitos sucumbem nesta pulsão de morte. Olha os que se entregam ao vício do álcool. Hoje eu estava vendo uma reportagem que o censo do ano passado detectou em São Paulo mais de 50 mil dependentes químicos perambulando pelas ruas. Mais de 50 mil dependentes químicos perambulando pelas ruas. E os que não estão perambulando, que ainda estão os pais aguentando, que a mulher ainda está aguentando, que a família ainda está aguentando. Mas estas pessoas, elas se entregaram à morte, de maneira lenta, mas se entregaram à morte. O mistério de Deus, que é o mistério que Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham em plenitude. Qual é a plenitude de um dependente químico? Seja dependente químico do tabaco, por meio do cigarro, seja o dependente químico do álcool, seja o dependente químico de drogas, desde a maconha até as drogas mais pesadas. Qual é a plenitude que eles têm? Qual é o sonho que eles acalentam? Qual é o futuro que lhes aguarda? Um dia desse eu conversei com um. E eu explicando para ele que esta vida era uma vida destinada à autodestruição. E a resposta dele para mim, tanto faz eu viver, como eu morrer, tanto faz matar, como morrer. Enquanto eu estiver aqui, eu quero só gozar. Pronto. É o que a gente vê. É esta humanidade cansada, que não se suporta, que não pode ter uma alegria se não for com cachaça, que não pode conversar meia hora com um amigo se não for com cachaça, que não pode estar feliz se não for se drogando. A vida é uma monotonia.
o mistério da alegria de viver, o mistério da alegria de ter consciência, o mistério da alegria de ter fé, não toca. Não toca. E a estas pessoas Jesus também se compadece. E ainda oferece uma chance. Vinde a mim, vocês, que estão carregando um grande fardo. Vocês acham que estas pessoas que abandonaram suas famílias pelo mundo da droga, elas não carregam um grande fardo? Venham a mim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. A redescoberta da alegria de viver, a redescoberta da alegria de ser o que se é. Como é bonito quando a gente encontra. Ontem eu celebrei em Campanário um casal que fez 80 anos de vida e 60 de casados. Olha, a alegria de ser o que se é. A mulher que conservou a alegria de ser esposa, o homem que conservou a alegria de ser esposo, e com isso se conservaram fiéis, e quanta alegria para eles, para os seus filhos, para os seus netos. Agora olha, aquele que não sabe mais ser não consegue ter a alegria de ser o que é. Não tem a alegria de ser esposo, não tem a alegria mais de ser esposa, e portanto se separam, destrói o lar, destrói a família. Olha que peso para si, para os outros. Isso seja no casamento, isso seja no mundo das drogas, isso seja em qualquer caminho. Quando o ser humano não é mais capaz de ter a alegria de ser o que é, de ter a alegria de viver, quando o ser humano precisa de entorpecentes e situações diversas para se sentir por um momento bem, está perdido. Está perdido. Ainda tem jeito? Enquanto existe vida, tem esperança. Mas é muito mais difícil se levantar depois que cai do que manter-se com cuidado para não cair. Aqueles que oferecem a palavra de Deus sabem perfeitamente que não terão grande sucesso neste mundo. Jesus não teve, eu não vou ter, qualquer um que quiser seguir não terá grande sucesso. Porém, o que nos anima não é o sucesso, mas a fidelidade, porque Deus é fiel, e aquele que permanecer fiel até o fim, este receberá a coroa da glória. Não é o bem-sucedido, é o bem fiel. Este receberá a coroa da glória. Que nós, pequeno rebanho, pequeníssimo rebanho, vejamos a tribulação em que se encontra o grande rebanho e não nos deixemos vencer pelo mal, mas vençamos o mal pelo bem.